Olá, eu sou o Afonso Vieira Olá, eu sou o David. Olá, eu sou o Guilherme Oliveira. e hoje eu e os meus colegas vamos apresentar o nosso trabalho sobre o teste de chama. Iremos abordar os sais e as diferentes cores que cada um emite. Aqui temos um índice, onde é possível ver toda a informação que iremos abordar nesta apresentação. Agora passo a palavra ao Guilherme. Como questão problema principal temos qual o motivo de diferentes sais emitirem diferentes cores. E nesta apresentação iremos explicar as causas que levam isto a acontecer e como chegar à resposta da questão problema. Antes de passarmos para a parte experimental, é importante rever alguns conceitos já estudados, como o espectro eletromagnético, onde aprendemos que ao conjunto das várias radiações monocromáticas, ou seja, as cores do violeta ao vermelho, dá-se o nome de espectro da luz branca, um espectro contínuo, e é possível obter estas radiações através da decomposição da luz branca por um prisma óptico. Como o David referiu, a luz branca é caracterizada como sendo um espectro contínuo, mas os espectros atómicos, pelo contrário, são descontínuos ou de riscas, e podem ser ou de emissão, um espectro de riscas coloridas num espectro escuro, como o exemplo do hidrogênio, ou pode ser de absorção, onde as riscas, neste caso, são negras num espectro colorido, como o exemplo que aqui temos do hélio. Ao aquecer um sal que contém determinado elemento químico, ocorre a excitação térmica dos seus átomos. Os eletrões do mesmo absorvem energia, o que lhes permite transitar para o nível de maior energia, mais externo. Uma vez que esse estado é mais instável, os eletrões retornam para níveis de energia inferiores, sofrendo assim desexcitação. Continuando o que o Guilherme referia, neste processo liberta-se energia na forma de radiação. Como os cationos ou átomos de cada elemento metálico possuem órbitas com diferentes energias, as transições eletrónicas em cada elemento envolvem ou a absorção ou emissão de uma certa quantidade de energia distinta. A emissão corresponde à desexcitação do átomo, ou seja, a passagem do nível de energia superior para um inferior. Enquanto a absorção, pelo contrário, corresponde à excitação do átomo, que é a passagem do nível de energia inferior para um de maior energia. Agora vamos passar para a parte experimental, onde abordamos algumas precauções, material necessário, procedimento experimental e conclusão. A parte mais importante de uma experiência é saber que equipamentos devemos usar. Para assim, nos conseguimos proteger. Para o teste de chama, o equipamento que deverás utilizar são proteção para os olhos, óculos, para as mãos, luvas, e para o corpo, como uma bata. E estas indicações devem ser seguidas à risca, para assim conseguires realizar esta experiência em segurança. Para realizar esta experiência, devemos optar pela utilização de uma cápsula de porcelana, um vidro de relógio e uma espátula. Além disso, o mais importante, os sais, que devem ser separados antes de se iniciar o teste, um espectroscópio de bolso e uma caixa de fósforos. Se não tiver um espectroscópio de bolso ou semelhante como o apresentado anteriormente, pode optar por um espectroscópio opcional, como este que se encontra agora visível neste diapositivo. Para além disso, utilizando este instrumento para observar a parte colorida da chama, o tipo de espectro que se observa é um espectro de emissão de riscas. Em suma, estes são todos os materiais que iremos necessitar para realizar o teste de chama. Mais à frente, veremos que, no lugar da cápsula de porcelana, poderemos optar por outros instrumentos. Agora vamos passar para o procedimento experimental, onde vamos referir todas as etapas para concluir esta experiência. Primeiramente, a sala ou laboratório onde te encontras deve estar o máximo escurecida possível. Segundo, deves separar cada um dos sais num vidro de relógio bem identificados. Agora sim, começando a experiência em si, coloca o sal em estudo na cápsula de porcelana. Após essa etapa, deverás deitar uma porção de álcool etílico para a cápsula de porcelana, onde anteriormente colocaste o sal. De seguida, como quinta etapa, deves acender a chama com um fósforo e observar atentamente a chama emitida, assim registando a sua cor. Por fim, deverás apontar o teu espectroscópio à chama obtida e observar o respectivo espectro. Nós optamos pela utilização de uma cápsula de porcelana, porém poderás optar pelo bico de Bunsen, uma melhor opção que a lamparina de álcool, uma vez que este instrumento atinge maiores temperaturas, sendo estas de 1600 graus, apenas possíveis pelo bico de Bunsen, o que irá permitir excitar os átomos para que as emissões dos seus eletrões se tornem mais intensas. Ou então, pode optar pela utilização de algodão, que deve ser embebido em álcool e depois inflamado.
Agora que explicamos como realizar o teste de chama, vamos passar para as conclusões que obtivemos ao realizar este teste. O primeiro sal que estudámos foi o nitrato de estrôncio, um sal que emite uma chama laranja avermelhada, e o aumento que é detectado é o estrôncio, que, mais à frente, será explicado o motivo. Aqui temos alguns vídeos para conseguires ver a chama obtida. O segundo sal que usamos foi o cloreto de bário, um sal que emite uma chama verde bastante visível no vídeo, e o elemento que é detectado é o bário. O terceiro sal estudado foi o cloreto de sódio, um sal que emite uma chama laranja amarelada. E o sódio é o elemento detectado. Cloreto de cálcio foi o quarto sal que analisámos. O mesmo emite uma chama vermelha alaranjada, e o aumento que é detectado é o cálcio. Temos o cloreto de potássio como quinto sal, onde o elemento detectado é o potássio e o mesmo emite uma chama violeta. Por fim, o cloreto de cobre 2, um sal que emite uma chama azul esverdeada. E o cobre é o elemento detectado. Aqui estão duas imagens do nosso registro fotográfico com algumas chamas que visualizamos. Como foi visível, existe um elemento que repete sempre, o cloro, um anião. Ou seja, uma vez que apenas varia o cátion em cada sal, com exceção do nitrato de estrôncio, onde o anião não é o cloro, mas sim o nitrato, podemos concluir que as cores emitidas devem-se à emissão de radiação visível pelos cátions dos sais, ou, de forma mais simplificada, devem-se aos diferentes cátions que cada sal apresenta. Em suma, as cores observadas nas chamas são distintas e características de cada elemento metálico, variando consoante o cátion presente. Como tópico seguinte, vamos falar sobre as aplicações da espectroscopia que permitem ao ser humano, por exemplo, conhecer a composição química das estrelas, até mesmo de uma grande estrela como o Sol. Mas como é que isto é possível? Para saber a composição química das estrelas, basta comparar o espectro da radiação absorvida pela estrela com o espectro da emissão dos elementos conhecidos. Outras aplicações que fazem uso da espectroscopia são a química forense, que a usa para análises químicas analíticas de amostras recolhidas em cenas de crime, e para a análise de compostos estupefacientes. Também é usado para o ambiente, como para análises geoquímicas, ambientais e bioquímicas. Para além disso, para a medição da composição do ar e da água em ambientes contaminados. Na indústria, determinação de concentrações de substâncias, solutos, em soluções aquosas e o controle de qualidade de produtos finais. Por fim, no âmbito dos nanomateriais, é usado para a análise da composição dos mesmos e para a investigação para a produção de novos materiais aplicáveis em áreas como eletrónica, saúde, energias e transportes, vestuário e construção civil. Aqui temos a realização. Como informações adicionais, este trabalho foi realizado no âmbito do SDAC, tendo como disciplina principal Física e Química e como professora da disciplina Anabela Mira. Aqui temos a webgrafia, onde é possível ver de onde retiramos a informação. Como palavras finais, esperamos que tenham gostado da nossa apresentação e apenas queríamos agradecer Por terem Assistido. E assim damos como terminada A nossa apresentação de Físico-Química sobre o teste de chama.